Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre separador magnético, tudo o que você precisa saber sobre webinar segurança de maquinário. Vamos lá? Bem-vindo a mais um webinar. O nosso conteúdo vai ser sobre o que é um separador ou placa, como funciona o separador magnético, como escolher quais objetos não são atraídos? Qual o tempo de vida e os cuidados que devo tomar? Quais são os tipos de separadores e um bônus e considerações aí para quem chegar até o final. Eu sou o Nunes, né? Então vamos lá, pessoal. O que é um separador ou placa magnética? Um agradecimento aí a Juan Denevitz. Na teoria, ele é o quê? Um ímã, uma placa, um bloco, alguns falam detector magnético, né? Um separador nada mais é do que um elemento que faz a captura de metais para fazer a segmentação, tá? Segmentação do que é ferro e do que não é ferro. Material ferroso. Então, um exemplo, vamos lá, o que é um separador? Eu tenho aqui o meu separador, né, fisicamente falando, como que ele é. Eu tenho aqui, alguns falam que ou se confunde, né, com uma placa magnética, é isso daqui, ou um separador é isso. Não, isso daqui na verdade é um detector, ou seja, a todo momento que ele identifica o material ferroso, ele toma uma ação, por exemplo, aqui ele acende um LED, falando aqueles detectores de metais ou de porte de arma, quando você vai em algum lugar, eles verificam se você está com alguma coisa. Por exemplo, nos bancos, quando vocês passam pelaquela catraca giratória, lá tem esses detectores de metais. Uma vez que detectado o metal, para a porta, não deixa você entrar. Esse daqui é um separador detector e aqui um ímã. Aqui são ímãs que a gente coloca, por exemplo, ilustrado aqui na geladeira, né? Um elemento aí que você coloca para não esquecer o contato do gás. Legal? Então, o que é um separador? Isso daqui à esquerda é um separador ou placa magnética. Aqui na imagem, o que que tem? A gente tem um bloco, né? um material imantado e tem a sua polarização sul e norte, onde eu tenho um campo magnético simbolizado aqui por essas linhas aqui. E aqui a ideia é como funciona um separador. Ele funciona da seguinte forma, em teoria, né, ele tem um magnetismo, ele pega um material, ele tem a sua posição de colocação, ele funciona pegando, né, atraindo metais que podem variar de algumas dezenas de gramas até dezenas de quilograma. Ele não precisa de energia elétrica para funcionar. Um exemplo é como funciona. Basicamente, a gente tem um, digamos, uma carga que possui vários objetos, né? E dentre esses objetos aqui eu quero separar o que é metal de todo o resto. Então tudo que é metal que tiver aqui eu quero separar. Eu tenho aqui, né? Eu tenho uma correia transportadora que transporta um material aqui que eu quero segmentar. Quero atrair o que é metal, o que não é, deixo passar. E aqui tem, né, o aspecto físico, como que é esse equipamento, o separador ou placa magnética. E aqui o efeito de captura que ele realmente faz. Eu tenho aqui como se fosse um arco, né? E esse arco aqui, ele pega os metais, né? Simbolizado aqui pelos pregos. Aí aqui a gente tem o que, né? Como funciona? Ele funciona da seguinte forma. Aqui, ó. Esse daqui é o nosso. Esse aqui é um separador magnético. Tá? De novo.
Aqui, ó, tem o material percorrendo aqui, ó, a esteira, e aqui é o nosso separador, pegando os metais, tá bom? É assim, separador magnético. Legal, vamos lá? Vamos voltar. Tá, vamos sair daqui e voltar aqui. Tudo certo. Beleza. Então, a gente viu lá rapidamente lá como é que ele é, né? Como funciona. E aqui, como escolher um separador? Aqui tem algumas camisas, né, em seus tamanhos. Não diferente do separador, é como se fosse uma roupa. Em muitas situações, você tem que pegar uma roupa para o seu estilo, para aquela sua ocasião, para aquela sua aplicação. Você vai pegar uma roupa para ficar dentro de casa, comprar ou para sair, você é magrinho, você é gordinho, você é um estilo mais praiano, né? Então, em teoria, como escolher, eu preciso saber, primeiro, a aplicação, né? Você já sabe, né? Que você é o cliente, está tendo esse tipo de problema, então você já sabe onde você vai usar ele. Aí, em função disso, né? A gente determina o tamanho. E você falando, né? Qual tipo de correia transportadora, onde ele vai ser usado. Aí, distância de operação, a distância onde ele vai ser colocado. Ele vai puxar o metal que está a qual distância da correia transportadora desse material. Então, um exemplo, primeira coisa, qual é a aplicação? Nesse caso aqui, eu tenho uma empresa mineradora, então estou trabalhando com minério, mas dentre aquele minério eu tenho algum material ferroso que eu quero separar. Então, conhecendo a aplicação e sabendo o tamanho da correia transportadora, basicamente seu fornecedor ele define a força desse seu mais adequada do seu separador magnético para atrair aqueles objetos que você quer, né? Que não venha a dar problema aí no seu processo. E é isso. Se são objetos de dezenas de gramas, como comentado lá atrás, aqui, ó, de gramas, ou objetos com dezenas de quilogramas. Legal, uma vez sabendo isso, a gente tem aqui, ó, um exemplo, um tronco de uma árvore, dizendo quais objetos não são atraídos pelo separador magnético. Um agradecimento à cerâmica Monte Firme. Na teoria, eu preciso do quê? Eu não consigo atrair o quê? Materiais não ferrosos, tipo madeira, plástico, alumínio, cobre, nesse sentido. E os exemplos são tubos, né? Eu tenho alguns tubos que não possuem materiais ferrosos em sua composição, então pode ser tubos também. Plástico, tem aqui uma garrafa PET de Coca-Cola, não será atraído pelo nosso separador magnético, por nenhum separador magnético. Tijolos também não serão atraídos, não são objetos de atração. Quanto tempo de vida e cuidados que devo tomar com o meu separador magnético? Lá, simbologia de um homem com uma ferramenta lá. Então, na teoria, né, a gente consegue fazer com que o separador, né, tendo cuidado, né, 5 anos ele consegue durar. A gente pode associar, por exemplo, aquele lembrete que você coloca na sua geladeira do seu fornecedor de botijão, de carrega o botijão de gás. Há quanto tempo aquilo está na geladeira, entendeu? Quais são os cuidados que eu devo tomar com aquilo? Então, a gente leva isso para a proporção industrial, que também precisa ter cuidado, que também pode ter aquela grande durabilidade também. Então, não posso permitir sujeiras, tem que fazer umas limpezas de vez em quando. A altura de operação ela não pode mudar, né? Ou seja, você falou que vai colocar ela a uma distância de um palmo de mão da correia transportadora. Aí de repente agora você vai mudar para 3 palmos de mão da correia transportadora, então, né, você precisa ver se realmente com o seu fornecedor se vai dar tudo certo aí. Não usar como bancada.
Esse daqui é uma brincadeira porque em algumas situações o pessoal acaba comprando um negócio mal dimensionado e no final das contas fica jogado na fábrica sem uso nenhum, né? Um investimento altíssimo aí para nada. Então, aqui basicamente o exemplo a gente está falando, né? Tem a especificação original, que no caso era para uma aplicação de mineração, procurar não mudar isso, se você for mudar, reaproveitar seu separador para outro lugar, informar o seu fornecedor, o fabricante. Então, modificado, né? Que essa terceira aqui, essa segunda imagem aqui, por uma cadeira, usar o negócio lá como uma bancada. E o cuidado que eu devo tomar, né? Que um exemplo, uma limpeza. Se a gente vê aqui tem alguém com uma mão aqui, ó, usando uma haste, né? Que tem o seu magnetismo lá, uma haste totalmente limpa, toda bonitona aqui, ó, que está atraindo o que tem que ser atraído, que são os pregos aí nesse caso de exemplo. Tá? Então, o separador, essa é a aparência dele. Ele parece uma caixa de sapato bem grande. E aqui, né, o assunto é quais são os tipos de separadores magnéticos. Em teoria, a gente tem os separadores que mudam em tamanho, em cor, né? Às vezes você não quer uma cor laranja, você quer uma cor azul ou amarelo, não tem problema. E Gauss, que é a força de puxada desses metais. Tem metais que são pequenos, metais que são grandes, então vocês precisam tomar cuidado com esse Gauss aí, com essa força. As considerações finais, as aplicações, pessoal. Eu posso usar um separador para a indústria cerâmica, né? Eu posso usar isso no universo de reciclagem. Eu posso usar isso para separar materiais que é usado na fabricação de fertilizantes. E aqui eu tenho a imagem do nosso separador e aqui geralmente onde ele é aplicado, tá? Em cima de uma correia transportadora. Aqui nós vamos mostrar uma situação real de um cliente vir até nós. Eu preciso de um separador magnético. Legal. Então, o que a gente precisa saber? Aqui, ó. A gente precisa do quê, né? Por exemplo, aqui, ó, o modo de fabricação, para ver se o cliente está de acordo. Nesse caso aqui era alguém que trabalha com caçambas, né? Caçambas de entulho. Primeiro, né, a gente realmente define as dimensões, está tudo de acordo mesmo. Ele passa as medidas da correia transportadora dele. Aí a gente elabora o tamanho ideal do seu separador. Nesse caso aqui, essa placa, esse separador, ele tem 700 milímetros de largura por 500 milímetros de comprimento e uma altura de 200 milímetros. A força magnética, nesse caso, né, por causa da distância de operação dele era alta, então cada bloquinho pequenininho que fica aqui dentro dessa caixa preta, caixa laranja, né, eles têm uma imantação de 3.900 a 4.000 Gauss. Então, se somados todos que estão aqui, se colocar um gaussímetro, passa essas medidas aqui. A gente gosta de considerar cada bloco de ferrite que vai aqui dentro, não o somado a tudo. Isso daí é uma pegadinha que o pessoal faz com vocês. Devem tomar cuidado com isso. Aqui quanto à instalação, tem um ponto de suspensão, né, onde ele vai ficar suspenso aqui, né? Tem essas anilhas aqui, esses negócios que você coloca uma corrente para ele ficar suspenso, elevado. Aí aqui, por exemplo, nesse caso do cliente, a distância de operação considerada dele é de 200 milímetros, né? Da base do separador até essa linha aqui azul, que no caso seria a esteira dele, tem 200 milímetros de altura. Aqui, no caso, né? O genérico a distância de operação recomendada é de 120 milímetros, tá? 120 milímetros, essa é a distância recomendada para você puxar blocos aí de materiais ferrosos de até 12, 10 quilogramas, tá? Mas nesse caso a gente dimensionou os ferrites aqui dentro em uma posição, em uma força magnética que ele pode colocar tranquilamente
com esses 200 milímetros aí de altura, que ele não vai ter problema. Aí aqui, só para vocês terem ideia, pessoal, de valores, o peso que isso daqui tem, ó, o peso de um desses daí no modelo 700, 420 por 200 milímetros, aí o tamanho desse cubo aí, quase um cubo, né? É 172 quilogramas isso pesa. E os metais que são atraídos são ferros e ligas de ferro, né? Que no seu material tem uma certa composição de ferro. Alimentação, ele não requer alimentação, não precisa de óleo de refrigeração. A proteção dele é 65, ele é embalado 175 quilogramas e consegue durar aí uma vida útil de até 4 anos, legal? Aqui rapidão, algo bem legal que para vocês entenderem, a lista de material para construir um separador magnético. Dentro da nossa caixa laranja aí, eu tenho várias ferrites, né? Essas ferrites que a gente gosta de trabalhar é de estrôncio, um bloco, e elas são bastante legais, né? Cada um tem uns 4, aquele 3.9, 3.900 Gauss a 4.000 Gauss aí, para dar um resultado bacana. Então, a quantidade nessa medida aqui, ó, de 700, 400 por 200, a gente precisa de 84 bloquinhos lá dentro do nosso separador. Legal? Então, vamos voltar lá à nossa apresentação. A gente viu aqui, né, como é que funciona o separador. Passando aqui de novo. Assim, ó, suspenso lá, ó. Ele vai pegando os materiais, tá? Isso daí. E vamos lá. Eu sou o Daniel, novamente. Obrigado por você. Se você tiver alguma pergunta, faça um comentário, siga a gente no Instagram, mande uma mensagem no WhatsApp, mande um e-mail se quiser. O nosso Instagram é @venustech. O nosso canal do YouTube é Venustech IoT. Lá você vai encontrar bastante conteúdo bacana. E o nosso próximo assunto vai ser sobre sensores e suas aplicações na cerâmica e indústria. A gente vai falar sobre higrômetro, né? O higrômetro é aquele aparelhinho que às vezes você deixa em cima da sua bancada que mede a temperatura e a umidade relativa do ar que você está exposto. Então a gente vai levar esse conceito para a área industrial. Por exemplo, em cerâmicas vermelhas, qual a importância de se ter um higrômetro dentro do seu secador, né? Para fazer as aferições lá. Legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.